autoestima. Uma atitude com autoestima significa uma atitude com mais amor por você mesmo. Tudo começa em você. Quando você se ama, a vida se abre porque você é luz e não há impedimento para o bem se manifestar. Então, veja bem, isso aí tem a ver com aquela nossa história do Ho'oponopono de você ser 100% responsável por tudo na sua vida. E aí vem um conflito grande, na maioria das vezes, porque como que eu sou 100% responsável de uma coisa que está me incomodando muito? Eu estou brigando, meu marido, meu pai, meu irmão, eu fui abandonada, briguei com alguém, perdi o emprego. Como é que eu sou responsável por isso? Não era o que eu queria, racionalmente, né? Não era o que eu queria, não era para estar isso na minha vida, mas está. Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente você estar aqui com a gente, né? Não tinha jeito de eu estar aqui junto com a Renata. Então, algumas vezes a gente faz as lives assim, dividida, mas para mim é um dia muito especial. Maria Silvia, não sei se ela sabe, eu vou contar aqui agora. Foi meu primeiro contato com esse mundo que hoje a gente tenta aí, muito humildemente, passar para outras mulheres, né? Mais ou menos em 2015, 2016, MS, é que eu estava no processo, tinha acabado de me divorciar e estava passando por aquela crise, né, meio existencial, de não entender um pouco, né? O que eu tinha, o que aconteceu na minha vida, foram 21 anos de relacionamento. E aí, quando esse castelo se desmorona, não foi o que eu planejei para minha vida, a gente, né, vê tudo virar um pouco de ponta cabeça. E nessa minha busca de encontrar um caminho, eu encontrei o Ho'oponopono e a MS. Então, você foi minha porta de entrada para esse mundo do autoconhecimento. Eu tenho muita gratidão por isso. Fico feliz de ter ajudado. Mas infelizmente, né, a gente fala que é um caminho difícil, mas é meio que natural, né? Porque a gente vence o karma também, né? Você tem uma separação, mesmo que você brigou, mesmo que aconteceu alguma coisa desagradável, que às vezes acontece mesmo, é que fechou o ciclo, né? São os livramentos, né? E acho que até num sentido maior do que está acontecendo no nosso mundo hoje, que é uma coisa que nos exige, né? Eu acabei de voltar, hoje eu fui no supermercado, né? No Sacolão, que é um supermercado aqui perto da minha casa. Menina, que canseira, porque depois de tudo você ainda tem que limpar o saquinho. Eu falei, gente, eu não estou acreditando. Você pega e depois você vai pegar um saquinho com álcool e limpa. Eu falei, meu Deus, isso é um karma planetário. Eu vi um meme outro dia que eu ri muito porque tinha acontecido comigo. Eu tinha comprado um pacote de batata palha no dia anterior e aí recebi um meme assim, de tudo que eu planejei e que eu pensei que ia fazer em 2020, eu jamais pensei que eu ia dar um banho num saco de batata palha. Realmente. Não é o fim do mundo. Eu falei, gente, que castigo. Isso é karma, o resto é brincadeira, né? É verdade. Porque, assim, mas, né, enfim... gente? A gente tem que brincar com isso, porque se a gente levar a nossa vida, eu tenho muito isso para mim, né? Que se a gente levar a nossa vida com muito peso, ela vai ficar muito pesada. Porque as coisas que acontecem são duras, né? Uma separação, um término de um relacionamento, a morte de algum familiar que você ama, um emprego que de repente ferrou tudo, assim, acaba com a gente, você fica muito mal. E eu acho que ok ficar mal um tempo, normal, mas aí a gente tem que começar a buscar melhorar, né? Porque senão você fica presa numa situação de dor que, na verdade, deveria ser só um término, uma libertação, que você vai ter um entendimento, você vai crescer e você vai caminhar. E se não for assim, que sentido tem, né? Exatamente. Aquela história, né? Quando a gente está no meio do momento, naquele momento da minha vida pessoal, um momento de caos, mas agora, por exemplo, que nós estamos vivendo um momento que é isso, bem o que esse meme fala, assim, né? A gente não planejou dar um banho no saco de batata palha. A gente jamais pensou que isso fosse acontecer. E aí é muito importante, essas coisas, elas são, no primeiro momento, assustadoras, né? Então, quando de repente você se vê presa em casa, já não posso me relacionar como eu me relacionava com as pessoas antigamente. Sim, um nem momento, no supermercado. Nem coisas que a gente pensava que eram muito simples, fazia, né? curtia, né?
ia lá, depois eu tomar um café, vou não sei o que, pronto, né? Nem isso, agora a gente não vai com esse prazer, né? Exatamente. Agora é tenso, né? Você É olha ter- para a pessoa que está andando no corredor do lado como se ela fosse ali um criminoso, quase. Você não pode encostar. É tudo isso. Então, assim, nossa ideia até de fazer essa maratona aqui de autoconhecimento foi porque quando surgiu isso tudo e as pessoas tiveram que começar a ensaiar uma vida um pouco diferente, a gente começou a ver muito na internet, aqui, todos esses meios de sociais, várias pessoas falando, é o momento de olhar para dentro, é o momento de introspecção, é o momento de se cuidar. E, de repente, a gente se deu conta que muitas pessoas não sabiam exatamente como fazer isso, né? Então, ok, Acho eu que ainda estou... não sabem, né? Acho que É, ainda não sabem, porque muitos não não é o sabem, né? hábito. Não é o E hábito. aí, essa foi a nossa ideia. A gente pensou assim, eu e a Renata, vamos fazer assim. A gente também fala isso na teoria, a gente também vem aqui para Mulheres Exponenciais e fala: aproveite esse momento, olhe para você. Fizemos algumas lives do desapego, por exemplo. O que que você nesse momento está sentindo dificuldade de ficar sem? Né? Porque essa é uma maneira indireta de perceber o que realmente tem valor para você. Como você entende, olha, realmente isso para mim está sendo muito sofrido, são as coisas que você vai, né, identificando como sendo seus. É muito assim que você quer se apropriar, que você quer aquilo mesmo para se sentir melhor. E aí foi daí que surgiu essa ideia. Então nós falamos assim, vamos fazer uma semana de autoconhecimento com exercícios práticos. O que é que a gente faz para se conhecer? E aí a gente fez aqui algumas dinâmicas durante toda a semana passada. E nós, essa semana, então, decidimos trazer algumas convidadas que são nossas referências, né? Como eu acabei de dizer, você Sim. é super minha referência nessa coisa do autoconhecimento e especialmente do Ho'oponopono. Então, eu queria começar um pouco entrando já nesse mão na massa, MS, que você ajudasse a gente aqui a fazer esse link, assim. Como que a gente pode usar o Ho'oponopono, né? Primeiro, acho que você pode falar um pouquinho sobre o que é o Ho'oponopono, para quem não conhece ainda. E como que a gente pode usar essa... É uma terapia de cura, né? Para o autoconhecimento. Qual é a ligação? Como que a gente Então, faz esse link? vamos começar assim. O Ho'oponopono veio do Havaí, né? Então, há uma tradição de cura dos kahunas havaianos. Então, os kahunas foram que trouxeram, e a gente foi descobrir depois, o link do Reiki, Kahuna Reiki, que muita gente conhece o Kahuna Reiki. E muita gente pratica esse Reiki, né? Então, esse Reiki tem um nascimento, vamos dizer, no Havaí. E você vê que era um povo que vivia ali muito pacífico e que a sociedade ocidental tinha uma crença de que eles eram atrasados, que eles eram selvagens. Mas eles tinham, vamos dizer, para o nosso olhar, uma vida mais rústica, mais natural, mas não exatamente selvagem. Porque se a gente pensar até um capitalista que vive só por dinheiro, que defende só a sua família e que não pensa no todo e não faz nada por ninguém, esse cara, para mim, ele é um selvagem. Não adianta ele se vestir de terno Armani e dirigir um carro legal e ter uma mansão. Ele, para mim, é um selvagem. Porque o que é o conceito de ser selvagem, né? Que você viva num lugar simples e que você, sei lá, trate as pessoas com amor, isso para mim não é ser selvagem, isso é ser sábio, né? Tá? A escola de evolução, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente pensa das coisas, das pessoas. Porque acho que já houve muito engano em pensar que que você ter dinheiro significava que você estava bem. Hoje nós estamos vendo isso, que ter dinheiro é só parte do processo, né? Então, o Ho'oponopono, ele veio das ilhas no Havaí, e essas ilhas, elas tinham uma tradição de cura. E ele nasceu como um jeito que os kahunas, os xamãs, os curandeiros que existiam lá, faziam para apaziguar a família, porque eles diziam que a doença vinha da desarmonia. Então, eles precisavam colocar as coisas em ordem. E como coloca as coisas em ordem? Acessando o perdão. E isso é uma coisa que a gente vai ver na nossa própria caminhada, né? Até um resfriado aparece para você,
porque você está, de repente, em desarmonia. Então, a gente fica... O resfriado se manifesta porque você está em desarmonia. Né? Senão, ele não precisa manifestar. Se você está bem no teu equilíbrio, você tem resistência, você tem o seu sistema imunológico, que é uma coisa que a gente está falando muito nos tempos atuais, né? E não depende só de comida, depende de estado de espírito. E isso não é assim, vou pensar positivo. Se pensar positivo em cima de um monte de tranqueira interna, não vai rolar. É falso, não é real. Então, o Ho'oponopono nasceu nesse pensamento, nessa energia que tem no Havaí. Sabe, MS, tudo começou assim, eu fazia o Ho'oponopono pra mim, né? E aí comecei a perceber várias mudanças. Meu gato. Ah, sim, deixa meu ele trabalhador aqui tem um também, tá aqui do lado, andando. E aí aconteceu que eu comecei, as coisas realmente começaram a ficar, olha que lindo. Ai, que lindo! Começaram a ficar melhores, eu comecei a ficar mais em paz, me livrar um pouco daquela mágoa, de tudo que vinha ruim, e isso foi mudando toda a situação. E aí aconteceu que uma grande amiga me convidou para fazer uma palestra. Eu sou professora universitária, sou pesquisadora, né? Então, só que ela me convidou para fazer uma palestra, eu estou acostumada a dar aula, mas era uma palestra sobre Ho'oponopono. E aí eu fiquei um pouco em pânico no dia. Eu falei, não, mas peraí. Faz comigo, né? Como é que é isso? Eu falei, exatamente. Eu falei, eu faço o Ho'oponopono para mim e aceito e acredito. Só que eu sou uma mulher da ciência, eu sempre falo isso. Então, assim, aquela história, né? Que naquele momento eu estava começando a descobrir que algumas coisas a gente precisa primeiro acreditar, para depois ver acontecer. Eu sempre falo isso, que na ciência, eu fiz mestrado, doutorado, enfim, e na ciência eu aprendi que eu tinha que provar as coisas, né? Na ciência a gente faz assim, a gente comprova primeiro, para depois a gente acreditar. Então, o tratamento do coronavírus aí, a gente só vai usar a medicação depois que tiverem várias pesquisas comprovadas que aquilo funciona. Então, a minha vida acadêmica foi isso. Só que quando eu comecei a ter um problema pessoal e aí comecei a buscar na espiritualidade, na minha fé, né, para resolver a situação toda, e só quando eu comecei a encontrar então essa paz, é que as coisas começaram a melhorar. E aí então a gente tem aquela ideia, né, que a gente naquele momento eu precisei aprender que em algumas vezes na vida a gente precisa primeiro crer para depois ver, né? Não é bem o ver para crer que a ciência prega. E aí, então eu fiquei um pouco assustada, porque eu falei, como que eu vou falar de Ho'oponopono? Eu vou chegar lá e falar, olha só, vamos fazer o seguinte, vocês falam, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata e vai dar tudo certo na vida de vocês. Acredita em mim. E eu falei, eu tenho uma dificuldade de convencer os outros se eu não tiver como provar. E aí, enfim, essa minha amiga disse, Dani, você é a prova disso, você viveu isso. Mas eu não me sustentei só com essa fala dela, eu acreditei, ok, falei a verdade, mas eu preciso estudar, entender por que o Ho'oponopono faz isso, né, MS? Eu fui estudar, porque eu sou uma estudadora mesmo e não tinha jeito. Eu não ia estar convencida se eu não estudasse por que o Ho'oponopono fazia essa transformação com a gente. E aí eu encontrei na física quântica, né, em várias coisas de estudos mesmo, mostrando da mudança do padrão vibracional. Na verdade, já vi você falar um pouco sobre isso também, que é um pouco isso. Quando a gente muda de verdade o sentimento, quando você começa a olhar para as coisas que estão acontecendo à sua volta, né, e começa de verdade sentir, perdoar, entender. A gente trabalha com comunicação não violenta também, no Mulheres Exponenciais. Então, quando a gente começa a olhar para o outro e entender que o outro tem as razões para ter agido do jeito que ele agiu, que ele tem uma história de vida diferente da nossa, né? E que isso as ações que ele faz é resultado de tudo isso que ele traz para trás, né? E aí aquela coisa da gente conseguir ser empático, né? São tantas palavrinhas que entram em moda e que a gente, às vezes, começa a repetir, né? Mas não sabe muito bem o que é empatia. A profundidade, né? Isso. E aí, nesse momento que você começa a olhar para o outro, você consegue ser compassivo, entender e, de fato, perdoar, sentir amor por aquela pessoa que, às vezes, te deixou numa situação que naquele momento foi ruim.
Mas aí eu aprendi umas frasezinhas básicas que daqui a pouco eu falo, aprendi com a OMS, mas que foram me convencendo. E aí, baseado na física quântica, no entendimento, né? Minha pós-graduação é na área de formação do organismo, desenvolvimento embrionário, né? Formação do nenenzinho. E aí, então, na minha palestra eu expliquei lá que, na verdade, o que a gente estudou lá no átomo, que a massa central do átomo era uma massa envolvida por elétrons e prótons, que era energia, né? Isso era a física de Newton. Mas hoje, com a física quântica, a gente sabe que aquela massa, na verdade, é uma quantidade de energia condensada. Então, se enxergava lá atrás como uma massa, porque as partículas estavam vibrando muito pertinho e formavam aquela massa vibracional. E em volta os elétrons e prótons e nêutrons girando ali. Então, eu sempre falo, se eu entendo que o átomo é energia, na sua essência, que cada uma das moléculas é formado por um conjunto de átomos, que todas as células são conjunto de moléculas, que os tecidos são conjunto de células e que os órgãos são conjunto de tecidos, então a gente consegue cientificamente mostrar que o nosso corpo é formado por energia. Vibração. É vibração. Então, a partir disso, eu me senti segura. Falei, ok, então agora eu posso dizer que o que eu sinto, eu mudo a maneira, a frequência que esses átomos, essas moléculas estão se mexendo lá dentro, e isso faz eu emanar uma energia diferente. Então, hoje eu consigo aliar a coisa da espiritualidade com a ciência, e aí consigo falar isso com bastante tranquilidade. Fica satisfeita com você mesma, né? Porque cada Sim, pessoa e aí consigo é uma pessoa, passar né? para o outro, né? Não adianta a gente... Aquilo que é uma verdade para mim, ou aquilo que me direciona na vida, nem sempre é o que direciona uma outra pessoa. E eu acho muito legal você ter feito todo esse processo, todo esse caminho, tem muito a contribuir para pessoas que estão no mesmo nível do seu pensamento, né? Porque é diferente. E não está certo nem está errado. É necessário. Porque a gente tem que falar em todas as línguas, né? Isso é o falar em todas as línguas. É a gente chegar nas pessoas, cada uma na sua vibração. E aí, o oráculo do Ho'oponopono, como tudo é energia, diz assim para nós hoje. Quando você acolhe o bem na sua vida, tudo se transforma. Ter acolhimento significa cuidar de si mesmo, acolher a dor e transformá-la em amor. Esse oráculo do Ho'oponopono, acho que você conhece, né? Conheço, eu faço todos os dias. Se alguém aqui ainda não tem, ele é gratuito, é só acessar o meu perfil e aí você pode pegar e baixar o oráculo, colorir, fazer todo bonito. Quando passar a pandemia, vai lá, manda imprimir, né? Faz uma carta assim para você refletir todos os dias. Porque qual foi a história? Quando eu peguei o Ho'oponopono, estava muito no começo ainda, vamos dizer, na internet, as pessoas não falavam disso, não tinha muitas referências, né? Então, quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, eu comecei a entender em mim o que ele fazia em mim. Pode falar que tá bom. Tá bom? Então, eu estava aproveitando enquanto você fazia o caminho de volta aí para dizer, eu anotei aqui algumas frasezinhas que eu aprendi lá naquele começo. MS, eu já vi que algumas pessoas pediram para fazer um Ho'oponopono, então vamos fazer uma meditação aí com o Ho'oponopono, uma prática no finalzinho. Fiquem aí, não sai daí que a gente vai fazer uma prática com o MS, sim. Então, uma das frases que eu acho que reflete bastante, que foi um aprendizado, são frases que eu meio que decorei, né? Porque são coisas que a gente vai realmente introjetando. Que é aquela história de que o seu exterior reflete o seu interior, né? Quando a gente está aqui nessa semana estudando o autoconhecimento, e de novo para fazer essa ligação, né? Por que que o Ho'oponopono é uma ferramenta, ou foi para mim uma ferramenta muito importante de Ho'oponopono, de autoconhecimento? Porque quando eu começo a entrar em contato com os meus sentimentos, né, para conseguir acessar o perdão, para conseguir sentir o perdão, eu preciso olhar e ver quais são as minhas necessidades. Quando eu estava no outro lado, sentindo raiva, mágoa, tristeza, né, eu preciso, para entender esses sentimentos, que não são, a gente não pode dizer que é negativo, né, porque todo sentimento guia a gente em algum caminho, né, eu acredito nisso. Mas esses sentimentos que são ruins de sentir, a gente precisa olhar para eles e entender o porquê. Qual é a nossa necessidade que não está sendo atendida. E
esse é o primeiro passo para, em seguida, a gente trocar isso para o amor, para o perdão, para a gratidão, que são os sentimentos, então, que a gente está buscando, né? E aí, quando a gente fala o seu interior é o reflexo, né, do seu mundo exterior, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como que a gente... E também tem outra frase que a MS fala muito, que é você é 100% responsável por tudo que a gente vive, né, MS? Tô certa? Isso mesmo. Então, o que eu penso, né, a respeito disso? É que sempre o nosso mundo interior, ele rege a vida, né? A forma que eu consigo olhar as coisas que estão acontecendo comigo, elas definem aquilo que eu sinto. Então, quando você tem mais autoestima, que é mais uma carta aqui, enquanto você falava, eu tirei mais uma carta, que são as atitudes do Ho'oponopono, tá, gente? Então, eu acho super importante, porque além das palavras, além da oração, além da prática, são as atitudes. Que atitudes eu estou tendo? E aqui diz assim, autoestima. Uma atitude com autoestima significa uma atitude com mais amor por você mesmo. Tudo começa em você. Quando você se ama, a vida se abre porque você é luz e não há impedimento para o bem se manifestar. Então, veja bem, isso aí tem a ver com aquela nossa história do Ho'oponopono de você ser 100% responsável por tudo na sua vida. E aí vem um conflito grande, na maioria das vezes, porque como que eu sou 100% responsável de uma coisa que está me incomodando muito? Eu estou brigando, meu marido, meu pai, meu irmão, eu fui abandonada, briguei com alguém, perdi o emprego. Como é que eu sou responsável por isso? Não era o que eu queria, racionalmente, né? Não era o que eu queria, não era para estar isso na minha vida, mas está. Então, a gente começa a entender que existem muito mais histórias e que somos maiores do que somos. E que se de alguma forma isso está na sua vida, é porque você precisa fazer um processo seu de transformação. Porque você tem pouca consciência daquilo que você guardou dentro de você. O que você guardou dentro de você? Se a vida está manifestando uma coisa tão errada, tão contra o que eu queria, por que eu guardei? O que eu guardei em mim que hoje está transbordando nessa situação externa? Né? Então, a gente começa a se empoderar. Eu acho que essa consciência que no começo é muito dura, eu pensar que eu sou responsável porque eu fui abandonada, porque eu fui traída, porque o meu emprego acabou, porque eu fiquei doente. Quando você começa a entender que você tem uma responsabilidade maior em cima disso, você ganha poder. Né? O primeiro momento é assustador. O segundo momento é poder. Exatamente. Porque você fala, opa, se eu criei, eu descrio. Se eu manifestei, então, nossa, se eu manifestei isso, eu posso manifestar outras coisas. E às vezes na hora, né? A gente tem que ter uma certa paciência, porque às vezes a gente fica assim, não, eu quero mudar tudo isso agora, não muda na hora, daí você se decepciona, fica com preguiça, não faz mais o processo de você se melhorar, né? Então aí começa a ter outros rolos. Então a gente tem que assumir o poder, entender que podemos mudar e que vamos mudar, né? Que depende da nossa vontade, não só consciente, mas acho que quando você fica muito destruída de uma situação que você passa, seja qual for a causa, o momento da vida, né? Cada um tem sua história. Uma coisa boa acontece na destruição, que é uma libertação. Porque você fica tão arrasado, tão ruim, que não tem mais onde ir, não tem o que querer consertar, não tem mais nada. Então, daí você fala, bom, ok, Deus, estou entregando os pontos. E aí você começa a respirar. Acho que você entra na frequência, no Ho'oponopono, que se chama de limite zero. Eu não tenho mais o que esperar, eu não tenho mais o que desejar, eu não tenho mais o que querer, eu não tenho mais o que sentir. Eu só quero respirar aqui e voltar de alguma forma para mim mesmo. E aí a vida ressurge. E aí você tem força. E essa coisa da não expectativa, que é um pouco esse desprendimento do ego, né? Quando a gente começa a olhar, porque é tudo, quando a gente fica esperando que a vida, né, nos dê, o que a gente espera da vida, né? Na verdade é um pouco essa coisa da responsabilidade. A Renata falou sobre isso essa semana, né? Na verdade, isso é lá do livro do Viktor Frankl, tá todo mundo falando agora, que é Em Busca de Sentido. Você conhece, MS? Não sei se você já leu esse livro.
Não. Ele era um austríaco que participou da Segunda Guerra, dos campos, ele ficou preso lá nos campos nazistas da guerra, só que ele era psiquiatra quando ele foi já fechado lá nos campos de concentração. Então ele passou o tempo que estava lá preso, né? Ele tinha acabado de se casar, uma situação ruim, como todos que estavam ali, mas ele passou o seu tempo analisando e ele foi olhando o que as pessoas que tinham ainda vontade de viver, o que as pessoas que ainda queriam sair dali, que ele viu muitas pessoas suicidando, né? Várias situações de muita tragédia, mas ele começou a tentar identificar qual era a diferença dos indivíduos que naquela situação caótica ainda tinham vontade de sair e viver lá do lado de fora. E aí ele mostra que são aquelas pessoas que ainda buscam um sentido na vida, né? Que tem um como, né? Que tem um porquê. E aí ela vai buscar o como, ela vai atrás disso. E aí é um pouco essa coisa, ele fala isso, não é a gente entender o que a gente, não é a gente que tem que esperar alguma coisa da vida. Em algum momento do livro ele fala, será que você não devia pensar o que a vida espera de você? Então essa coisa de assumir para si a responsabilidade, né? E quando a gente está nesse papel se vitimizando, olhando para o lado e entendendo que é a vida que está acontecendo e que eu estou imerso, e não o contrário, que sou eu que estou projetando fora o que está aqui dentro, né? A gente fica, é o que você falou mesmo, é uma libertação. Porque quando eu sinto que eu sou responsável, e o que você falou para mim aí é muito verdadeiro, sou responsável no sentido de entender que a minha visão dos fatos é que muda tudo, né? Porque os fatos estão ali acontecendo. Agora, eu sempre vou ter a liberdade de escolher como eu vou olhar para esses fatos. E as atitudes e como eu vou agir diante desses fatos que estão acontecendo na minha vida. Então, assumir a responsabilidade, eu entendo que é mesmo libertador, porque é quando você entende que não tá legal, ok, então vou fazer alguma coisa para mudar. Né? É muito cômodo, é muito confortável sentar e reclamar que tá ruim, que as coisas não estão indo como você queria, que o comércio está todo fechado, que a situação do país é difícil. Sempre existe uma posição que a gente pode tomar. Por mais triste que seja a situação, a gente sempre tem a capacidade de ter um outro olhar. Ter ou não esse olhar vai depender do amadurecimento da própria pessoa, né? Porque a gente sabe muitas coisas racionalmente, mas a gente realmente aprende quando a água bate em você, né? Porque a gente tem o acesso a muitas informações, a muita coisa boa, incrível, mas a gente só aprende vivendo. Então, essa vida é fundamental. Você trabalhar a sua energia é fundamental, é uma grande cura, é uma grande cura. Então, o Ho'oponopono, ele vem, eu falo que nesse momento que a gente está vivendo, é um momento de novas tecnologias espirituais, né? A gente começou a enxergar muitas consciências, né? A gente tem vários caminhos que estão chegando. O Ho'oponopono é uma dessas vibrações, que eu acho super importante, mas a gente tem constelação familiar, a gente tem barra de Axis, a gente tem as terapias vibracionais todas, a gente tem o Theta Healing, a gente tem a comunicação não violenta, constelação, muita coisa boa. Ferramentas, e verdade. eu sempre falo para as pessoas que tudo é bom, né? E a gente tem os nossos momentos. Às vezes a gente precisa mais de uma coisa, mais de outra, e que a gente tem que investir no autoconhecimento, porque se você está infeliz, isso está muito claro para mim. Se você está infeliz com a sua vida, então cabe a você mudar. Então, e aí eu fico pensando até na minha filha mesmo, né? E como essa geração tem contato com essas novas... são, como diz você, agora ferramentas tecnológicas, né? Porque a gente está tendo que receber essas coisas todas, a gente tem acesso a tecnologia espiritual, né? O mundo precisa evoluir, então essas coisas que vieram para nós, elas vieram para que o mundo, para que a gente possa evoluir, né? A evolução começa em nós, então a gente tem que se trabalhar. Quem está infeliz tem que se trabalhar. O que eu estava falando também essa semana, que para mim está muito claro, é que a gente não tem mais 10 anos para mudar a consciência, né? Então, antigamente o cara ia para terapia, obrigada, Fábio. A pessoa ia para terapia e ela ficava lá, ela tinha os 10 anos da vida dela, vou fazer terapia assim, né? Hoje a gente não tem mais esse tempo.
Verdade. Tá na hora da gente mudar, né? Uhum. Esse momento que a gente está vivendo, que é visto na astrologia como um presságio de uma mudança de era. É um presságio, é um aviso da mudança de era. Uhum. É como se começassem a fechar as portas daquilo que não cabe mais. Então, É verdade. transformações estão vindo. E aí a gente recebe umas ondas difíceis, complicadas, e a gente recebe as ajudas também. Então a gente tem que acreditar nas ajudas, né? Nos trabalhar para viver bem, né, gente? Eu vejo isso também. Quando começou tudo isso, as pessoas, né, ficando mais em casa, eu tive uma reunião com os mentores, eu faço parte de um grupo de terapia, inclusive estou lá como facilitadora, viu, gente? Como aluna da MS, facilitadora de Ho'oponopono nesse grupo de terapia. Ele é além aqui do Mulheres Exponenciais, mas é claro que aqui no Mulheres Exponenciais a gente também utiliza o Ó, gente, ela Ho'oponopono. é de Uberlândia, quem não... Sou em de Uberlândia, Uberlândia, em Minas, estou aqui agora cuidando da mamãe. E moro em Brasília, sou coordenadora de pesquisa do CNPq, da área de saúde. Eu sou gestora da chamada do coronavírus, inclusive. Estou super ligada aí nas pesquisas do coronavírus, bem de perto mesmo, junto com o governo federal. Enfim, MS, quando começou a surgir isso tudo, eu pensei que bom, assim, sabe? Todo mundo meio em pânico, e eu falei, meu Deus, que coisa boa, agora as pessoas vão ter que se olhar, as pessoas vão ter que entender que é isso, que o dinheiro não move tudo, que isso não pode ser tão importante. E aí, assim, naqueles primeiros dias, né, que todo mundo estava se mexendo, eu mesmo com a minha equipe, colocando todo mundo para trabalhar remotamente, fazendo todo aquele movimento, eu comecei a ter, assim, me sentir tão otimista, sabe? Vendo tudo isso com um olhar tão bom. E eu parei um momento e falei, nossa, peraí, eu preciso enxergar um pouco o que tem de ruim nisso, porque eu comecei no primeiro momento, eu tive realmente dificuldade. E aí eu falei, deixa eu cair um pouco na real, é claro, a gente tem problemas econômicos, a gente vai ter uma situação complicada em volta disso, mas a gente, por outro lado, a gente precisa mesmo enxergar tudo de bom que isso vai nos trazer, que é isso, o momento de crise, né? O momento em que a gente é obrigado, porque é o que você está falando. As pessoas às vezes tinham tempo de se estudar, de se analisar, só que a situação mudou de um jeito agora que há uma urgência. É preciso se olhar com urgência, olhar para o que você está vivendo com urgência. Se você não está feliz, com urgência, se entender e ver o que é que você precisa mudar para encontrar nessa coisa da... Nós estamos num tempo onde a gente tem que fazer o que tem que fazer, né? Uhum. Vamos, então, para a nossa prática? Vamos. Né? São 5h40 agora, falta 20 minutinhos, mas vamos fazer a nossa prática aí antes da gente encerrar. Porque senão a gente, de repente, se anima, daqui a pouco o live cai com a gente, né? Isso mesmo. Então, vou sugerir para vocês que quem está aqui, é muito simples o que nós vamos fazer, mas é uma energia forte que vai rolar. Então, entreguem as mãos, vamos começar a pedir, né? Não vou ler a timeline agora, porque a gente vai se concentrar. Então, entra na energia. E aí, eu tenho feito nas orações uma coisa muito forte, que eu tenho pedido a Deus que Ele nos ajude no processo da cura. Então, há um diálogo com Deus, é uma invocação, né? E aí você pede, Deus, Pai, Divino Criador, eu possa perdoar a todos e todos possam me perdoar. Eu possa amar a todos e todos possam me amar. E agora você pensa em você mesma, na sua história, no seu caminho, na sua família, seus filhos, no seu trabalho, no seu casamento, tudo aquilo que está com você. Pense nisso agora. Se alguém vem na sua mente, se alguma situação, alguma pessoa, se algum trabalho, alguma dor, algum sentimento pesado vem na sua consciência, aí você pede, Deus, que eu possa perdoar a todos e que todos possam me perdoar. Que eu possa amar a todos e que todos possam me amar. Que eu possa viver bem com as pessoas, que as pessoas possam viver bem comigo.
Ho'oponopono. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Dirija a energia para você. Ho'oponopono. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Sinta a energia nas suas mãos. Ho'oponopono. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. Que nós aqui, nesse momento agora, todos nós que estamos presentes nesse live, que eu possa perdoar a todos e todos possam me perdoar, que nós possamos perdoar uns aos outros, que a gente possa viver bem uns com os outros, que nós possamos aceitar uns aos outros, que nós possamos enxergar uns aos outros. Ho'oponopono. Sinto muito. Me perdoe. Te amo, sou grata. A todos os cientistas, os médicos, os professores, aqueles que estão pesquisando nesse momento a cura da doença, que todos sejam abençoados. Todos aqueles que estão trabalhando nos hospitais, nas linhas de frente, os médicos, cirurgiões, os diretores, aqueles que dirigem as pesquisas, os trabalhos, os políticos, que todos sejam abençoados. Ho'oponopono para todos eles. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Que nós possamos viver bem entre nós. Que nós possamos todos olhar o melhor. Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Que nós possamos perdoar a todos e amar a todos. Se a minha família, se os meus ancestrais, os meus parentes, em gerações passadas, no presente ou no futuro, provocamos um mal a alguém, qualquer mal, nesse momento eu assumo o perdão. Por favor, me perdoe. Sinto muito. Te amo, sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Te amo, sou grato. Sinto muito. Me perdoe. Te amo, sou grato. E aí você esfrega as mãos novamente, captando a energia que nós mesmos geramos. E você pode pôr em você, na sua cabeça, se você tem alguma dor, algum peso na cabeça. Às vezes tem um peso na nuca, às vezes a gente tem um peso no coração. Aí você respira. Se você pegou um copo d'água, acho que a gente não falou, mas você, quando fizer essa prática, você pode ter um copo d'água e aí essa água fica energizada pela sua oração. E aí você bebe a água quando você usar. Você pode fazer com o seu japamala, você pode fazer sem o japamala. O japamala funciona para a sua concentração. A única função do japamala é a concentração. E aí você vai trabalhar e receber uma forma de você viver melhor com a sua própria energia. Porque seja como for, né, foi uma coisa externa que aconteceu com a gente, é uma coisa que a gente não tem o domínio, de alguma forma a gente participa disso. Então vamos participar do jeito melhor que a gente puder, né? É um trabalho de consciência, né, gente? Isso mesmo. E essa consciência e essa é a busca de fazer a sua parte, né? Porque a gente sempre fala, simplesmente você entender que o problema é externo, você tira de você a possibilidade, o poder de mudar. Mas se a gente, se cada um de nós... Escreveu aí, ó, que eu não parei de bocejar. Bocejar, quando você faz uma prática energética como essa, e se você chorou, se você bocejou, coisas assim que você faz numa prática como essa, é que a energia está mudando. Quando você começa a entrar nessa frequência e você começa a falar o perdão, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, isso vai mexendo em você, vai te acalmando e vai tirando no choro, quando a pessoa começa a chorar, ele vai
tirando as dores, tirando o sofrimento aos poucos. Então, o Ho'oponopono é uma prática para você fazer várias vezes. Não é uma coisa que você faz um dia e acabou, né? Ou um momento e acabou. O Japamala, tem uma pessoa perguntando... Eu tô com um aqui na mão, ó. Esse aqui é um grande amigo trouxe da Índia para mim. Eu tava aqui com ele e peguei. O Japamala, ele tem as contas, são 108 contas. Isso mesmo. E a gente usa para ir repetindo. É um rosário, gente. Japamala é um rosário. É igual ao nosso rosário cristão, tá? É um colar de contas, mas ele tem um número certo. E ele é como um rosário, funciona como um rosário. Então, se você não tem um Japamala, quer usar um rosário, você pode usar o rosário. O objetivo é você repetir o mantra, o Ho'oponopono, aos poucos, aos poucos, aos poucos, e você parar de pensar nas coisas que você está pensando. Às vezes a gente está pensando coisa nada a ver. Então você se distancia do problema. Teve uma outra moça, não sei nem se ela está ainda aí agora, né? Que ela colocou que tinha uma história de um fim de um relacionamento e que ela não conseguia se desligar, né? Então, tudo é um tempo na vida. Às vezes a gente leva um tempo para esquecer alguém que teve um grande significado para nós, né? Para seguir em frente numa história de amor. Não é assim, tá, já esqueci. Às vezes não, né? Às vezes é duro. Então, assim, calma, né? Calma, perseverança, e vai limpando em você até que isso vai melhorando aos poucos. Também a vida é experiência, né, gente? Às vezes a gente terminou a história, mas você ainda acha que você pode voltar, que não é bem assim, né? Quantas histórias complicadas o mundo tem, né? E então, esse é um processo, como você vem dizendo aí, na verdade, às vezes tem indivíduos que fazem até uma comparação com o outro, falam, não, esquece isso, rápido e tal. Mas é um processo e é individual, né? Fora, quem está de fora fala para você assim, sai dessa, imagina, você vai esperar. Porque a pessoa está sofrendo a sua dor, né? Então ela tem uma boa intenção. Mas nem sempre é fácil, né, gente? Boa intenção, o mundo está cheio. Quero ver a sabedoria de lidar com as situações, né? Então, vocês que estão começando com a prática, se quiserem continuar, aprender mais, né? Vamos trabalhar a energia, né? Vamos aprender a lidar com o Ho'oponopono. Ó, MS, eu vou responder uma pergunta aí. A MS é minha professora, né, gente? Mas qualquer coisa ela me corrige. Ela perguntou se a ordem das frases faz diferença. Faz, né? E aí o que importa, na verdade, é a mudança do sentimento, né? Primeiro como disse a MS, se desvincular dos outros pensamentos, é uma forma, isso é uma forma meditativa, é uma forma de você se concentrar no que você está sentindo e ir virando essa chavinha e repetindo, me perdoe, sinto muito, sou grata, para realmente conseguir virar o seu sentimento, que às vezes é de medo, é de tensão, é de raiva, é de mágoa, para que você consiga ir limpando e mudando isso para o sentimento de amor, de perdão, de gratidão. Então, é a mudança dos sentimentos que é o que importa. Então, se no momento, às vezes a MS até fala, se no momento você só quer, por exemplo, olhar para você cometeu um erro, fez uma coisa errada e está se debatendo, às vezes você só quer olhar para você e falar, eu te amo, sinto muito que você tenha errado nesse momento. E às vezes mas eu te amo, e aí... sentir esse amor, o importante é isso. Porque dói, né? Quando dói, a gente tem que negociar com essa dor, né, gente? Então, vamos tirar uma palavra para essa pessoa aí que diz assim, libertação. Ho'oponopono pede uma atitude com libertação. Significa libertar-se daquilo que não serve mais, deixar as coisas, pessoas e situações ruins ir embora da sua vida. O momento é de liberdade e desapego e de deixar fluir. O que será que você ainda está aprendendo?